Olá, eu sou a Graça, estudante do doutorado do ensino de ciências de Nilópolis. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês com o título aí do trabalho sobre a formação de professores no ensino de ciências, a aplicabilidade dos objetos táteis. Essa pesquisa ela é fruto de um recorte de um trabalho desenvolvido durante o mestrado. E dentro desse cenário é importante a gente entender um pouquinho como que está, né, destacar esse cenário da inclusão dentro do Brasil, nas escolas, a gente pensar um pouquinho sobre isso. Então, dentro desse panorama, a gente tem a inclusão, que é um tema que ela vem sendo debatida principalmente no cenário educacional, as legislações que vêm amparando todo esse contexto, que desde 88 a Constituição Federal, ela já traz para a gente o direito de todos à educação e vem emanando outras políticas e chegando até agora 2015, que nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vem a garantias de direitos, né? E que vão se transformando a tendência, pensando em políticas públicas para que esses direitos sejam garantidos. Porém, no cenário educacional, na sala de aula, é necessário o papel do professor, as práticas inovadoras, a busca, né, por estratégias diferenciadas, que a gente sabe que é um desafio para que possa ser atendido todos os alunos em suas necessidades, né? Que a gente fale de uma inclusão plena, uma inclusão para todos, para que não haja somente a garantia no acesso, mas que haja a garantia da permanência. Então, esse trabalho, ele vem trazer uma discussão em torno das pessoas com deficiência visual e a garantia de direito deles dentro do cenário educativo. E aí traz uma proposta de oficinas pedagógicas e com os objetos táteis, a aplicação dos objetos táteis. E os dados, o IBGE traz dados falando da deficiência no nosso cenário brasileiro, como que é o número das pessoas que hoje, né, denotam, que constam como pessoas com a deficiência visual. Então, os dados, eles são bem alarmantes, né? A gente tem um número bem grande de pessoas que demonstram, né, que demonstram não, né, que tem a deficiência visual. O objetivo desse trabalho foi analisar das oficinas, era analisar a concepção dos professores em relação a o que eles entendiam sobre a inclusão e também dos usos dos objetos táteis, como que eles poderiam potencializar essa aprendizagem. Esses professores eram professores do ensino médio de ciências biológicas. E para isso, para que se materializasse essa oficina, foi proposto um questionário inicial, onde que teve a busca por essas inquietações, até como um suporte para a elaboração dessa oficina. Com base no que os professores trouxeram, a demanda dos professores desse questionário inicial, foi-se elaboradas oficinas pedagógicas e, a partir daí, também apresentar a apresentação dos objetos táteis e depois a validação do produto. E as oficinas pedagógicas, elas foram estruturadas houveram dois momentos. Um primeiro momento onde que se discutiu, foi mais um momento onde que se discutiu os conceitos, né, essa ampliação de conceitos, essa consolidação desses conceitos básico dentro da inclusão, da deficiência visual e do uso dos objetos táteis. E num segundo momento, foi apresentado os objetos táteis materializados e aonde foi consolidado todos esses conceitos, toda essa construção. E os objetos táteis, nada mais do que era a materialização, eles são a materialização do conteúdo de ensino, e eles foram feitos
através de uma impressora 3D. Então, eram objetos palpáveis, né, de um tamanho próximo ao real, para que possibilitasse a aprendizagem dos estudantes. Porque sabendo que na ausência da visão, o deficiente visual ele tem aguçado o tato, um dos sentidos mais aguçados é o tato. E através do tato, essa aprendizagem ela pode ser muito mais significativa. Não somente para a pessoa com a deficiência visual, mas para todos os estudantes. Então foi proposto, né, foi feita a demonstração de uma célula animal e vegetal em 3D, e que foi construído com a impressora 3D. Aqui é uma demonstração de como foi feito esse processo. Foi uma pesquisa de campo de natureza qualitativa e os professores envolvidos de biologia. E durante todo esse processo de construção, de reflexão, de análise, né, de troca de conhecimentos, de saberes, chegou-se, né, os resultados que a pesquisa ela auxiliou no fomento das práticas, né, inclusivas, e oportunizou os professores as construções e a visualização de novos caminhos acessíveis. E chegou-se à conclusão que, embora a legislação seja clara, que é necessário todo esse apoio, que os direitos estejam claros na legislação, mas na escola o que acontece ainda está longe do ideal que deve perpassar o cenário educativo. E também também ficou clara a necessidade de formação de professores dentro dessa área para subsidiar o conhecimento dos professores e assim as suas práticas educativas. E as oficinas também possibilitaram a ampliação de saberes, essa troca de conhecimento, e aí a aprendizagem foi um meio de aprender através de uma outra ferramenta, que nesse caso foi uma impressora, a gente utilizou um recurso através de uma impressora 3D, mas que pode ser também confeccionado com outros materiais, com outros objetos do nosso cotidiano. E Radabauge ele tem deixa uma citação que diz o seguinte: para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. E para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Então, a gente tem aí a tecnologia ao nosso serviço, ao nosso dispor, que a gente possa utilizar em prol da aprendizagem de nosso estudante. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade.